Hello everyone! Nesse vídeo a gente vai fazer a revisão dos demonstrative pronouns, que são nada mais, nada menos que os pronomes demonstrativos da língua portuguesa. No português, a gente se refere aos pronomes demonstrativos como aquelas palavrinhas que a gente utiliza para demonstrar as coisas, para mostrar as coisas, pessoas ou objetos. A gente tem essas palavras no português como aquele, aquela, aquilo, esses, essas, isso, este, esta. E como vocês já estudaram na língua portuguesa, a utilização dessas palavras está relacionada à distância em que os objetos estão do falante, ok? Então, recapitulando. Os pronomes demonstrativos são palavras que a gente utiliza para demonstrar as coisas, objetos, pessoas. E na língua inglesa, não é tão amplo quanto no português. A gente possui só 4 pronomes demonstrativos, que são o these, o these, o that e o those, ok? Observem que o this e o these são os pronomes demonstrativos que a gente utiliza para falar sobre as coisas ou objetos ou pessoas que estão próximas de quem está falando, próximas de nós, tá? A diferença entre o these e o these, além da pronúncia, que é um pouquinho mais prolongada no segundo, é que o these é singular. Ou seja, nós o utilizamos quando a coisa que a gente vai demonstrar é uma só, ok? E o these é plural, ou seja, a gente utiliza quando nós vamos demonstrar, mostrar mais do que um objeto ou mais do que uma pessoa. Observem os exemplos que a gente tem. This car is really big. Esse carro é realmente grande. No singular, a gente utilizou o this porque a gente está falando de um carro só. Presume-se que o carro esteja próximo do falante, porque, afinal de contas, o pronome demonstrativo usado é o this. Agora, o segundo exemplo. These cars are really fast. Esses carros são muito rápidos, ok? Usamos aqui o these porque a gente está utilizando mais de um carro como exemplo. Observem agora os outros 2 pronomes que a gente tem para poder falar, que são o that e o those. O that e o those a gente utiliza quando o objeto sobre o qual a gente está falando ou a pessoa sobre a qual a gente está falando está distante de quem é o falante, ou nós, ok? O that é usado para se falar sobre um objeto só, ou seja, singular, e o those é plural, é utilizado para se falar sobre mais de um objeto. Observem, that car is really big. Aquele carro é realmente grande. Those cars are really fast. Aqueles carros são realmente rápidos. Outros exemplos. A gente tem, portanto, os pronomes que a gente utiliza no singular, ou seja, os pronomes demonstrativos que a gente utiliza para falar sobre um objeto apenas, que são o this e o that. Observem. This is an apple. Isso é uma maçã. This is a book. Isso é um livro. That is an apple. Aquilo é uma maçã. That is a book. Aquilo é um livro, ok? Então, observem que os 2 primeiros exemplos são coisas que estão próximas a nós e os 2 segundos exemplos, os 2 exemplos de baixo, são exemplos que estão longe de nós, distantes de nós. Por isso que nos exemplos de cima foram utilizados 2 vezes os pronomes demonstrativos these e nos exemplos de baixo a gente utilizou o that, ok? Agora, a gente tem também os pronomes demonstrativos que a gente utiliza quando nós temos mais do que um objeto para apontar, que são os pronomes demonstrativos do plural. These are apples. E essas são maçãs. These are books. Esses são livros. Observem que até o verbo muda, tá, pessoal? Ali no singular a gente utiliza is,
porque afinal de contas nós estamos escrevendo uma frase na terceira pessoa do singular, combinando com it. E aqui nas frases do plural, a gente utiliza o are, porque nós estamos escrevendo frases no plural. Those are apples. Those are books. Aquelas são maçãs, aqueles são livros. Observem que quando a gente vai apontar para mais de um item, a gente utiliza o these e o those, com a diferença de que o these é utilizado para apontar para coisas que estão próximas e o those para coisas que estão distantes.